Olá, boa noite. Presidente da OAB vai ao STF pedir esclarecimentos a Jair Bolsonaro após declaração sobre a morte do advogado Fernando Santa Cruz durante ditadura militar. Polícia Federal abre inquérito para apurar morte de líder indígena no Amapá. E em destaque no JU, hoje vamos refletir sobre a importância de um ambiente de trabalho saudável. E nos estudos, analistas explicam por que a descompressão nos ambientes corporativos podem estimular o bem-estar e a produtividade. O Jornal da UFO está no ar. Estão abertas as inscrições para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA. Quem traz as informações é o repórter Fernando Cunha. Confira. O prazo para se matricular é até o dia 5 de agosto e eu converso agora com a Leila Floresta, que é professora do curso da Escola de Educação Básica da UF e também é coordenadora do curso, né? Leila, o que é o PROEJA e qual o objetivo desse projeto? Então, o PROEJA é um projeto do governo, do MEC, né, que tem por objetivo a formação a nível fundamental, mas um ensino técnico também, no caso auxiliar administrativo. E eu queria que você falasse sobre o conteúdo das aulas e tem um diferencial também que é a aula de auxiliar administrativo, né? Exatamente. A partir do 8º ano, né, nós já temos as disciplinas técnicas, que é uma parceria da Universidade Federal de Uberlândia com o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, IFTM. A partir do 8º ano, eles já têm as disciplinas técnicas. Bom, e quem pode fazer inscrição e como fazer as inscrições? A partir de 18 anos, tendo concluído até o antigo quarto ano primário, né? E as inscrições, elas podem ser feitas na Secretaria da ESEBA ou na página nossa também no Facebook. Quando começam as aulas, Leila? As aulas começam agora, dia 5 de agosto. Bom, aqui Leila Floresta, que é professora da Escola de Educação Básica da UF, também coordenadora do PROEJA. E lembrando que mais informações pelo site comunica.ufo.br ou pelos telefones 3218-2946 e 3218-2908. E relembrando, Facebook, @ProejaEseba. Fernando Cunha para o Jornal da UFO. Durante a entrevista ontem em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro declarou que sabe como aconteceu o desaparecimento do preso político Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira em 1974, durante a ditadura militar. A declaração repercutiu de forma negativa, até entre os aliados do governo. Veja. Porque a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados. Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Ok? Veio desaparecer no Rio de Janeiro. O atual presidente da OAB é Felipe Santa Cruz. O pai dele, a quem Bolsonaro se referiu, é Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira. Segundo o livro Direito à Memória e à Verdade, produzido pelo governo federal, Fernando e um colega da mesma organização de esquerda, a Ação Popular, foram presos juntos em Copacabana por agentes do DOI-CODE do Rio de Janeiro em 1974. A Comissão Nacional da Verdade concluiu que Fernando Augusto não fez parte da luta armada, tinha emprego e endereço fixos. A declaração do presidente Jair Bolsonaro provocou diversas reações. A OAB Nacional e as 27 seccionais nos estados e no Distrito Federal repudiam as declarações do presidente da República e se posicionam contra qualquer tipo de retrocesso e se solidarizam com as famílias de pessoas que foram mortas, torturadas ou desapareceram durante o regime militar. Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, informou que vai entrar com ação no Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro diga o que sabe sobre a morte do pai dele
e disse que se sente surpreso com a crueldade e a falta de empatia do presidente Bolsonaro, além de estranhar esse tipo de posição de um homem que se diz cristão. O governador de São Paulo, João Dória, considerou inaceitável que o presidente da República fale dessa forma em relação a um desaparecido pelo regime militar. Para Dória, que é filho de um deputado caçado pela ditadura, essa foi uma declaração infeliz de Bolsonaro. Bolsonaro sempre defendeu torturadores, mas desta vez ele passou de todos os limites. Ele precisa revelar. Se não o fizer, será cúmplice de assassinato por membros do DOI-CODE. No meio da tarde, Bolsonaro publicou um vídeo e disse que não foram os militares que mataram o pai do presidente da OAB, e sim a própria esquerda. A cúpula da Ação Popular de Recife. E eles resolveram sumir o pai do Santa Cruz. Essa é a informação que eu tive na época. Até porque ninguém duvida, né, todo mundo tem certeza que haviam justiçamentos. Então as pessoas da própria esquerda, quando desconfiavam de alguém, simplesmente executavam. E o Ministério Público Federal decide abrir processo criminal para apurar morte do indígena Wayampi, no Amapá. A Polícia Federal trabalha em várias linhas de investigação e alega não ter encontrado ainda indícios de invasão. Ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro comentou pela primeira vez sobre a morte do líder da etnia Wayampi, no Amapá. Não tem ainda nenhum indício forte, né, que esse índio foi assassinado lá agora. Não tem, chegaram várias possibilidades. O corpo do indígena Emira Wayampi, de 62 anos, foi encontrado no último dia 23, com marcas de perfurações. Agentes da Polícia Federal e da FUNAI estão na região e um inquérito foi aberto para apurar o caso. Indígenas disseram que a morte ocorreu durante invasão de garimpeiros. Segundo eles, entre 10 e 15 pessoas armadas estiveram próximas a uma das aldeias. A aldeia onde teria ocorrido a invasão fica a 300 quilômetros de Macapá, no município de Pedra Branca do Amapari. Em nota, a FUNAI informou não haver nenhum indício, até o momento, da presença de grupo armado no local, segundo a Polícia Federal. Também em nota, o Conselho das Aldeias Wayampi disse que há muita preocupação com os invasores que estão na região. Em sua conta no Twitter, o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, disse que as circunstâncias da morte do cacique serão devida e completamente apuradas pela Polícia Federal. A alta comissionária para Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, afirmou hoje em nota que medidas efetivas devem ser tomadas para salvar as vidas e a integridade física do povo Wayampi, inclusive por meio da proteção do território. Personalidades do meio artístico e lideranças políticas se manifestaram sobre o caso. Que mande o exército para cá, o exército brasileiro. Eu peço às autoridades brasileiras que, em nome da dignidade do Brasil no mundo, ouçam esse grito. Os líderes dessa comunidade estão entrando em contato com todas as pessoas que eles conhecem para pedir ajuda e que isso vá para o mundo, vá para o Brasil todo, para outros países. Mudando de assunto agora, vamos entrar no tema destaque do JU de hoje. A exemplo de algumas empresas de tecnologia dos Estados Unidos, no Brasil e em Uberlândia, inúmeros escritórios e estabelecimentos comerciais também têm proporcionado aos colaboradores ambientes mais agradáveis. Em Uberlândia, essa tendência tem ganhado força. Veja na reportagem. Marcela entrou há pouco tempo no mercado de trabalho. Francisco já possui mais experiência, inclusive como empresário. Os dois têm algo em comum. Ambos trabalham numa empresa especializada em soluções contábeis que está há quase 30 anos no mercado e que hoje adota uma nova postura, a de oferecer um ambiente mais agradável aos colaboradores. Totalmente diferente do que eu esperava, né? O que a gente conhece da minha geração do mercado de trabalho é que seria algo com mais pressão, mais rígido, né? Então eu achei muito interessante ser algo mais leve trabalhar. Uma empresa que oferece uma sala de descanso, um ambiente para almoçar, coisa que nem todos oferecem, dá digamos assim, uma segurança, você fica mais tranquilo, né, ter um ambiente confortável para você, logo após o almoço você descansa,
troca ideia com os amigos. Além do ambiente interno, a empresa oferece cursos de capacitação e promove eventos recreativos. De acordo com a analista de gestão de pessoas, a nova cultura, adotada há alguns anos, tem contribuído com o bom desempenho dos profissionais. Ele trabalha mais feliz, satisfeito, existe o engajamento e diminui aí o turnover. Então, nós temos muitos feedbacks dos colaboradores que gostam de trabalhar aqui, que valorizam o clima, que valorizam o bem-estar, o investimento, que não é só chegar e trabalhar, que vem trabalhar felizes realmente na empresa. Quem anda por esse corredor não imagina que está dentro de um banco, principalmente quando entra nessa sala. Chamada de sala de descompressão, o lugar proporciona momentos de relaxamento bem no meio do horário de expediente. É muito gostoso, a gente sai daquele turbilhão de coisas para fazer. Às vezes vem, relaxa, conversa com os colegas de trabalho. Então, te dá uma leveza e uma clareza melhor para seguir durante a sua rotina. É muito agradável. A formiga grafitada na parede representa o espírito colaborativo da empresa. As expressões artísticas estão por todos os lados, o que pode despertar um espírito de leveza no ar. O banco, que já nasceu com um conceito tecnológico inovador, não tem caixas eletrônicos, balcão de atendimento e nem opera com dinheiro vivo em caixa. Tudo é feito eletronicamente. Também possui uma cafeteria ao ar livre e uma sala de criatividade, onde todos discutem ideias de maneira bem descontraída. Aqui a gente tem um ambiente muito light, está todo mundo sempre rindo, né? Sempre fazendo piada. O pessoal aqui, quando sai de férias, a gente geralmente faz uma brincadeira antes de voltar, né? Esconde alguma coisa e isso assim deixa um ambiente muito agradável. Assim, você começa e termina a semana bem. O diretor do setor de propósito e pessoas do banco garante que esse conceito é uma via de mão dupla, pois traz bons resultados para a empresa e também para os quase 100 colaboradores. Hoje as pessoas estão buscando mais propósito no seu trabalho, trabalhar em algo que faça sentido para elas. Então não faz mais sentido ter ambientes de trabalho, espaços de trabalho onde a pessoa se sinta cansada, estressada. Então a gente busca ressignificar não só a relação financeira, mas também a relação de trabalho. E junto com os colaboradores construir essa empresa do futuro, esse ambiente onde as pessoas gostam de fazer parte, queiram fazer parte. Esse tipo de ambiente descontraído surgiu nas grandes empresas de tecnologia. Facebook, Google, LinkedIn foram as pioneiras. O objetivo é aliviar o estresse num ambiente que exige foco, criatividade e grande capacidade para resolver problemas. Nesta empresa de tecnologia de informações, que está há quase 14 anos no mercado, o pessoal joga ping-pong, dá uma pausa para bater papo e se diverte enquanto trabalha. A mudança ocorreu há 4 anos e a gestora de recursos humanos explica que a nova forma de lidar com os colaboradores contribui, inclusive, para o aumento da produtividade. Aqui, os horários são flexíveis e todos podem expor as suas ideias livremente. Foi a partir dessa sensibilidade de olhar o que era importante para esses talentos, mas também o que era importante para a evolução da organização, é que a gente começou esse processo de adaptação. E essa adaptação caminha em direção a um formato de empresa orientada ao vínculo, orientada à relação, orientada à valorização do ser humano que está aqui dentro. Porque a gente percebe de forma muito contundente dentro das empresas é que se as pessoas vão bem, o trabalho vai bem. Se o trabalho vai bem, as empresas vão bem também. Então é acreditando nisso que a gente se envolve com essas pessoas a partir desse novo mindset, desse novo jeito de funcionar. A liberdade é visível. Ninguém usa uniforme e alguns vêm até de bermuda. Marcelo se adaptou ao figurino mais despojado do pessoal. Então todo mundo descontraído, a questão do uniforme assim, só para ajudar nessa descontração, mas em si o que faz a gente motivar é vir para cá na empresa, ver se tá todo mundo no mesma sintonia. Acredito que quando você está num ambiente onde você se identifica, também é fundamental para que durante o seu processo de trabalho se torne mais, te dá mais qualidade, te deixa mais produtivo, te deixa mais relaxado, te dá mais clareza e mais vontade de fazer as suas atividades.
Com certeza, né? Um ambiente de trabalho saudável, gostoso, também aumenta a produtividade. E hoje nós vamos falar sobre isso no JU, com a presença do professor Eduardo Lobel, que é da Faculdade de Gestão de Negócios da UFO. Boa noite, professor Eduardo. Boa noite. E também com a participação da Érica Florencio, que é psicóloga especialista em gestão de pessoas. Boa noite, Érica. Boa noite, Patrícia. Gostaria de começar primeiro com o professor Florencio. Podemos afirmar já que o ambiente corporativo mudou, esse ambiente corporativo contemporâneo. Sim, com certeza. Nós podemos observar que, na verdade, não é só as organizações que mudaram, mas todo o nosso contexto mudou. Nós estamos numa nova fase da modernidade, numa nova fase do capitalismo, e alguns dizem pós-modernidade, onde a gente vê imperar a flexibilidade, a flexibilização dos processos. A tecnologia da informação trouxe um aporte importante nesse processo de mudança. Também a sociedade em rede que vivemos, onde o Facebook e outras formas de redes sociais são uma manifestação, mas que vai muito além, né? Chega a envolver outros processos da sociedade, alguns benignos, outros negativos, e principalmente também uma mudança que nós tivemos na noção do nosso tempo. Nós vivemos um tempo de cada vez mais 24 horas, os nossos tempos pessoais e particulares foram modificados e o tempo de trabalho também foi modificado, como nós já conversávamos antes, muitas vezes há sobreposição dessas coisas. E sobre essa geração, então, que a gente diz geração milênio, né? E aí eu gostaria muito que a Érica falasse sobre isso. Esse ambiente de trabalho mais flexível até para gerar maior produtividade. Sim, quando o professor Eduardo fala da questão das mudanças, então acompanhamos aí as mudanças das gerações, né? Você fala da geração milênio. A geração Y, que é antes da milênio, já trouxe algumas conquistas para essa questão do ambiente de trabalho, que é a geração que não aceita mais a rigidez de horário, que não aceita mais a hierarquia autoritária, né? Que é uma geração que a maioria é de autogestão, então as pessoas conseguem produzir sem ter alguém ali que fique no pé, né? Então eu vejo que isso já são ganhos desde da geração Y e que agora com a geração Millennials que está começando, né, a entrar no mercado de trabalho, que é a população aí dos 18, 20 anos, né, que está começando a entrar, ganha esse que vem da geração Y e isso se fortalece ainda mais. Perfeito. Então, e a gente voltando então a falar sobre esse assunto, o termo inteligência emocional tem crescido nos últimos tempos. A nossa equipe foi até uma empresa que realizou recentemente um evento voltado para que os profissionais pudessem refletir justamente sobre esse tema. Veja. Tudo começa pela comunicação. Nesta empresa, uma palestra foi feita para explicar aos funcionários o que é inteligência emocional. Uma busca aí de olhar para dentro. Quando Daniel Goleman, né, ele é considerado aí o pai da inteligência emocional, lança o seu livro de mesmo nome em 95, ele chama atenção justamente para esse movimento. Tanto que uma das primeiras habilidades que ele destaca é o autoconhecimento emocional. Por que eu sinto o que eu sinto? O porquê que eu tenho essas construções de sentimentos, emoções em mim. Então tudo parte daí, desse movimento que é de dentro para fora. A inteligência emocional é uma habilidade importante para o desenvolvimento pessoal e profissional. Várias empresas estão tendo conhecimento da necessidade de aplicar essa aptidão no ambiente de trabalho, como afirma o psicólogo. Principalmente para a liderança, porque a liderança é uma peça fundamental aí na gestão. Foi o que a gente trouxe aqui hoje, né? Esses líderes aí mais democráticos, menos agressivos, menos autoritários, mais humanizados, vão fazer total diferença agora nesse novo mercado para essas equipes. Com certeza. E professor Eduardo, então falando sobre essa gestão de líderes, antigamente se falava em funcionários, hoje se fala em colaboradores, associados, mudou-se também as relações de trabalho. Realmente, uma coisa que mudou muito recentemente é esse contrato psicológico que a organização faz com o funcionário. O contrato psicológico são todas as cláusulas que são compactuadas, mas que não estão no contrato formal. Então, ali há muitos pressupostos e muitas expectativas, às vezes não enunciadas,
mas que já são considerados como pressupostos. Por exemplo, a colaboração, o envolvimento além do horário ou dentro do horário de uma forma específica, tudo isso faz parte de um contrato psicológico que já muda muito quando olhamos para trás, lá para a década de 80, a década de 90, mesmo a década de 70, havia uma rigidez maior, vamos dizer assim. Esse contrato hoje segue essa linha da flexibilização, nem sempre favorável ao funcionário, mas muitas vezes também oferecendo muitas oportunidades para o trabalhador. E no caso também com a lei da terceirização, hoje muitos profissionais trabalham, né, em vez de ser por CLT, por contrato pessoa jurídica. Isso também muda as relações no ambiente. E nesse sentido, gostaria que você falasse sobre isso. Como que os gestores enxergam esses profissionais? Eles não têm que cumprir horários, mas eles têm que entregar trabalhos, né, seja de casa, ou seja dentro da própria empresa. Sim, então uma das características dessa flexibilização do trabalho é justamente desvincular a presença física, né? A presença física das pessoas do trabalho a ser realizado. Então, muitas vezes o trabalho é designado em termos de resultados e você faz como você puder, como você quiser, no horário que você quiser. Quiser trabalhar à noite, da 1h da manhã às 6 horas ou não, é um problema, é uma questão de organização pessoal do trabalhador. Isso pode ser uma vantagem ou pode ser uma desvantagem, pode ser um prejuízo para o trabalhador. Então é muito importante que o trabalhador saiba também identificar as condições desse contrato psicológico em que está entrando, porque caso contrário, será um trabalhador desmotivado, ou terá tudo para ser desmotivado no seu trabalho. Então ele deverá também estar muito bem informado, né, formado e informado para fazer esses contratos formais e psicológicos, informais com as organizações. Excelente reflexão. Érica, e falando então sobre inteligência emocional, como a empresa que a gente viu na reportagem investiu, levou até um palestrante para que os funcionários refletissem sobre isso. Como que, de certo modo, essa inteligência acaba influenciando na produtividade das empresas? Acho que é importante falar rapidinho o que é inteligência emocional. É a capacidade de identificar e gerir as minhas emoções e as emoções das pessoas que estão à minha volta. Então, entendendo o que é isso, né, essa capacidade de identificar as emoções, quando eu penso no ambiente de trabalho e eu, por exemplo, fico com raiva. Eu recebi uma demanda, eu não gostei da forma que foi demandado para mim e fiquei com raiva. Administrar essa raiva e conseguir produzir é desafiador. Então, por isso que é importante que as empresas trabalhem sim, né, com as pessoas terem mais maturidade emocional. E isso, com certeza, vai influenciar 100% na produtividade. A gente vê que pessoas entristecidas, ensimesmadas, né, não conseguem produzir. Elas vão para o banheiro, vão ficar lá horas e horas e não vão voltar para entregar o que precisa ser entregue. E como que os gestores podem ajudar, então, esses profissionais a trabalhar a inteligência emocional? Primeiro, eu percebo que é treinamento. Então, é possibilitar na empresa, isso que essa empresa fez, muito bacana, é uma palestra. Eu entendo que precisa aprofundar, né? Uma palestra só é pouco. Então, precisa possibilitar aos trabalhadores, né, aos colaboradores, aos associados, o nome que a empresa usar, oportunidade de vivenciar essa questão da gestão emocional, porque não é simples, né? Às vezes, a gente não consegue nomear o que a gente está sentindo. A gente percebe um incômodo até físico, mas a gente não sabe se a gente está com medo, se a gente está inseguro, se a gente está com raiva. Principalmente essas emoções, digamos, mais negativas. Então, é importantíssimo. É fato que a pessoa mais satisfeita, que se sinta mais motivada, vai conseguir entregar mais, né? Perfeito. E se sentindo melhor. Agora é hora de nós sabermos como fica o tempo amanhã, quarta-feira. Será que o tempo continua firme com muito sol? Uberlândia com quarta-feira ensolarada. Os termômetros marcam entre 16 e 29 graus.
Previsão parecida em Patos de Minas, mínima 16 graus e máxima 29. Sol durante toda a manhã e tarde em Ituiutaba. A mínima fica 13 graus e a máxima 33. Já em Monte Carmelo, as temperaturas marcam entre 16 e 28 graus. Previsão de céu aberto. O sol também predomina em Araguari. Por lá, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Agora é a hora do quadro Mercado de Trabalho. Confira algumas vagas disponíveis em Uberlândia. Duas vagas para eletricista montador. É necessário ter experiência de no mínimo 6 meses e ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.560. Oportunidade para chefe de serviço de limpeza. A empresa exige ensino médio completo, 6 meses de experiência e habilitação tipo B. A remuneração é de R$ 1.600 mais benefícios. 5 vagas para eletricista. Para preencher a vaga é preciso ter ensino fundamental completo e experiência na área. O salário divulgado é de R$ 1.560. Tem ainda 2 vagas para auxiliar de montagem para raio. Os requisitos são ter 6 meses de experiência e ensino fundamental completo. Remuneração a combinar e há benefícios. Para se candidatar a uma das vagas ou ter mais informações, vá até o Cine de Uberlândia, localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro. O horário de atendimento é das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Ainda falando sobre ambiente de trabalho, professor Eduardo, para a gente finalizar nossas reflexões aqui, o que mais mudou então no ambiente contemporâneo? Certo. O que é importante é que as organizações, na mudança que nós temos hoje do meio ambiente, do ambiente que nós temos como um todo, as organizações pensam muito em meio ambiente de trabalho. O meio ambiente do trabalho não é apenas o local onde as pessoas estão, mas são todas as relações dos trabalhadores, do gestor, da organização, dos clientes, dos acionistas e assim por diante. Então é um ambiente muito complexo. A gente pode pensar no meio ambiente do trabalho como a saúde de uma pessoa. Para manter a saúde de uma pessoa, o que eu preciso? Eu preciso de saúde física, saúde mental, eu vou precisar de médicos, eu vou precisar de remédios, de hospital em alguns momentos. Então é uma situação muito complexa. Então é importante a gente observar esse fenômeno com a complexidade que ele se apresenta. Por exemplo, essa questão que foi apresentada nas nossas reportagens, dos benefícios que as empresas trazem, com salas de descompressão, com alguns ambientes de descontração, são benefícios aos funcionários. Mas, por outro lado, o controle que é exercido sobre esse funcionário também mudou. É um controle informal, muitas vezes ocupando muito mais tempo da vida desse funcionário. O telefone celular que foi dedicado a um funcionário pode tocar no domingo, pode tocar no sábado, vai tocar no feriado. Então é um outro tipo de controle e outro tipo de vínculo, né? Então é bom que a gente reflita bastante sobre isso. Agora, uma coisa importante é que, de fato, houve grandes avanços e tem havido alguns avanços. No entanto, a gente continua na nossa vida no dia a dia ainda com trabalho escravo e muitas questões ainda estão presentes no mercado de trabalho. Falar sobre isso, com certeza. Então, a gente precisa também abordar esse lado, vamos dizer, obscuro do trabalho, que também precisa evoluir, né? Que também precisa evoluir. Com certeza. Érica, eu também gostaria de ouvir suas considerações finais. Tá. Esse lado do obscuro me faz pensar nas relações, que é isso que o professor está trazendo de formas de controle. Então, as relações hoje no trabalho, os relacionamentos, eu entendo que é um aspecto que precisa ser cuidado. A pessoa precisa identificar se esse ambiente que ela está trabalhando é saudável para ela.
se é o lugar que ela quer trabalhar, se é o lugar que produz essa saúde mental que o professor citou. Porque, de repente, eu tenho todos os benefícios, os melhores benefícios, eu tenho flexibilidade, mas eu tenho uma pressão emocional e psicológica que é insuportável para mim, para a minha saúde mental. E aí a minha sugestão, né, se é que eu posso deixar uma sugestão para reflexão dos ouvintes, é assim, olhe para você, olhe para aquilo que faz sentido para você, aquilo que está alinhado com o seu propósito, com o que você gosta, com o que faz diferença na sua vida, porque isso também é importante no trabalho. A gente encontrar algo que vai nos trazer realização, satisfação, que você vai ver que está alinhado com a sua missão de vida mesmo, com o seu propósito existencial. E isso, para mim, está diretamente relacionado com inteligência emocional. Eu saber identificar o que vai me fazer bem e o que não vai me fazer bem. Às vezes, um trabalho de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil reais não vai ser o trabalho que vai me trazer saúde emocional. Porque o estresse, a pressão, a cobrança, né, vai me produzir esse adoecimento, que é o que a gente tem visto, infelizmente, acontecer hoje. Bom, foi excelente a nossa conversa hoje aqui com o professor Eduardo Lobel. Muito obrigada pela sua contribuição aqui com o JU, viu? Érica, também, você trouxe conteúdos muito ricos para nós hoje. Te agradeço bastante, viu? Eu que agradeço. Porque essa edição do JU fica aqui. Mais uma vez agradeço pela sua audiência e eu te espero amanhã. Tchau.